Seja convosco, amados irmãos. Gostaria de dar início a mais um estudo em nome do nosso Senhor Jesus, conhecendo a Igreja de Deus. Então, a Igreja de Deus, realmente, ela aparece nas Escrituras Sagradas, né? Ela não aparece em livros feitos pelos homens, não, mas ela aparece na Bíblia. Então Jesus, ele chegou a Pedro e disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá sobre ela. Então as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então era uma igreja realmente que permaneceu firme, guardando os mandamentos de Deus, aonde ela foi protegida por Deus, levada para o deserto, aonde ela ficou protegida por um período de 1260 anos, fora da vista do dragão, né? Deus preservou a sua igreja. Ela nunca deixou de existir. Então ela começou lá em Jerusalém, Samaria, e chegou até os confins da terra. Então a igreja de Deus, ela está hoje em todo o planeta. Então todos já ouviram falar da igreja de Deus, e aqueles que não ouviram ainda estão ouvindo. As pessoas sinceras realmente vão enxergar que Deus tem um povo, e esse povo, ele não se apostatou. Esse povo, ele continuou firme, crendo na linhagem da igreja de Deus, crendo que Deus tem um povo de acordo com as Escrituras Sagradas, que procuram guardar os seus mandamentos. Então, gostaria de convidar os nossos irmãos para estarmos meditando aqui no Apocalipse, capítulo 12, onde nós vamos ver realmente que Deus, ele sempre teve um povo, né? Um povo que sempre buscou a face do Eterno, sempre procurou guardar os seus mandamentos de livre e espontânea vontade. Então Deus não obriga as pessoas a fazerem nada. Ele simplesmente, ele dá a opção de você seguir o seu caminho. Só tem dois caminhos: ou você segue a Deus, ou segue o outro caminho. Então, realmente, o homem tem o seu livre arbítrio. Então, o próprio homem, ele tem que ver aquilo que realmente é bom para ele. Então, Deus, ele deixa o homem livre, né? Ele não obriga. Mas Deus, ele tem mostrado através da sua palavra que tem uma maneira de adorá-lo, de conhecê-lo, né? Que é através das Escrituras. Então a igreja, ela ficou para que essas pessoas que realmente quer conhecer o seu caminho, busquem conhecer, busquem os irmãos da igreja de Deus, para que realmente possa vir a entender melhor o plano de salvação, o qual Deus prometeu desde o jardim do Éden, que nasceria um filho da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo e Satanás. Então, e Deus cumpriu todo o seu propósito, e está cumprindo todos eles, e vão ser cumpridos. Então
Então, quando nós olhamos aqui para o Apocalipse capítulo 12, nós vamos ver o tema é assim: a mulher e o dragão. A partir do verso 1 até o verso 5 está falando daquele povo que representava a família de Deus aqui sobre esta terra, o qual nós somos ligados neste povo. Então está falando aqui do povo de Israel, da comunidade de Israel, e a mulher é justamente aquela religião que vem desde o Jardim do Éden até os nossos dias. Então nós vemos, através da leitura aqui, que nós vamos fazer, que realmente se trata de um varão que ia nascer daquela mulher, ou seja, daquela religião, o qual nós somos enxertados nela. Apocalipse 12, do verso 1 em diante. Eu vi-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essas 12 estrelas aqui simboliza as 12 tribos de Israel. Verso 2: estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Então, até aqui o verso 5 está falando daquela mulher que aparece lá em Gênesis. Aquela mulher que estava sendo representada aqui pelas 12 tribos de Israel. E ela deu à luz um filho, e o dragão quis estragar esse filho, mas Deus o protegeu até ele chegar no estado de sumo sacerdote. Ele assume o seu ministério no ano com 30 anos de idade, exerce o seu ministério por 3 anos e meio e morre no meio da semana. Numa quarta-feira, Jesus morreu, porque ele era o Cordeiro Pascual, e ele haveria de morrer neste dia, no dia 14º do primeiro mês. E nos resgatou através da sua morte, e a Igreja de Deus tem o costume que nos foi ensinado, que nesta mesma data, no 14º dia do primeiro mês, ou seja, do mês de Nisan, nós devemos tomar ceia do Senhor até que Ele venha e tome de novo aquele cálice conosco no reino de seu Pai. Então essas são as palavras que Jesus disse, que tomaria do fruto da vide no reino do seu Pai.
E nós estamos aguardando, porque o reino virá para esta terra e restaurará esse planeta e se tornará como o jardim do Éden. Então nós nos maravilhamos, porque quando nós passamos a conhecer as Escrituras, nós realmente vemos tudo se cumprindo conforme a palavra do Eterno. Vamos continuar lendo, a partir do verso 6 do Apocalipse 12. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias são 1260 anos. A igreja de Deus, ela permaneceu no deserto do ano 538 até o ano 1798. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Esse período foi aquele período de 40 dias. As Escrituras nos levam a compreender que foi aquele período de 40 dias que Jesus permaneceu aqui na terra, pois ele já havia vencido o dragão, que ele morreu e nos resgatou, mas houve batalha no céu, e o dragão foi precipitado na terra, porque não achou-se lugar para ele. Por quê? Ele era o acusador dos nossos irmãos, ele era o nosso acusador, de dia e de noite ele nos acusava diante do Pai, de Deus. Mas Jesus, através da sua morte, nos resgatou, e o inimigo de Deus passou a não ter mais acesso aos céus. Ele não nos acusa mais perante o Eterno, ao nosso Pai Celestial, que através do sangue do seu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos resgatou, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Mas o diabo, o inimigo, ele foi precipitado na terra, ele e um terço. E a palavra vai nos dizer: ai da terra, mas não prevaleceram, nem mais achou seu lugar, se achou nos céus. Então aquela rebelião de um terço, que foram seduzidos pelo maligno, eles foram precipitados na terra. Verso 9: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ele nos acusava de dia e de noite, mas ele foi precipitado na terra. Aqui no verso 10 está dizendo isto. Então, aquele que acusava-nos, ele foi lançado na terra. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Pelo que? Alegrai-vos, ó céus,
e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então o diabo, ele tem grande ira. Hoje ele tem um povo aí que ele persegue. Ele persegue. Vira e mexe, sempre surge algum problema. Porque o diabo, ele veio fazer guerra, tentar derrubar, tentar destruir aquele povo que continua guardando os mandamentos de Jesus e tem o seu testemunho. Então, irmãos, nós devemos estar atentos para não sermos surpreendidos. Temos que estar vivendo realmente a palavra do Eterno, vivendo de acordo como ela é, procurando guardar os mandamentos de Deus sem falhar, estarmos atentos às ciladas do inimigo. Verso 13: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. A religião. Então, perseguiu aquela religião de Deus. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente o fizesse arrebatar. Mas Deus tinha um lugar preparado para essa mulher, para a sua igreja, para que ali fosse alimentada por um período de 1260 anos. Porque esta mulher teria que falar novamente do reino a povos, línguas e nações, anunciando o reino de Cristo sobre esta terra, a restauração deste planeta. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, temos que estar atentos, porque a guerra é uma guerra espiritual. Não temos que guerrear nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, onde Cristo habita. Então nós temos que nos cuidar, temos que estar atentos, temos que estar vigiando. Temos que estar vigiando. Convido os irmãos a estarmos lendo aqui em Efésios 2, verso 12. Vamos meditar mais um pouco na palavra do Eterno. Do verso 11 em diante. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pelas mãos dos homens.
que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós estávamos separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Nós estávamos sem Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos chamou, e através do seu Santo Filho nos permitiu que nós conhecermos a verdade, a sua palavra. Verso 13, Efésios 2, verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, e isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Fazendo a paz. Nós estávamos separados da comunidade de Israel, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos fez a chegarmos naquela religião que veio dentro do jardim do Éden, do Apocalipse 12, aquela mulher que estava com ânsia para dar a luz, aquela mulher que ia dar a luz e ia nascer aquele homem que ia esmagar a cabeça do dragão, da serpente. Então, realmente a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E Deus, através do seu Santo Filho, nos resgatou e edificou uma igreja, chamada Igreja de Deus, o qual Jesus é o cabeça do corpo. A igreja Jesus, ele não tem vários corpos, ele tem um corpo, que nós somos ligados neste corpo, somos membros e um fazendo parte um do outro, e Cristo é o cabeça dessa igreja. E esta igreja, ela não está na história, mas ela está na Bíblia Sagrada. E as pessoas deveriam realmente buscar conhecer essa igreja. Não é aquela uma lá não, que saiu da igreja de Deus. O apóstolo Paulo diz: sairão do meio de vós lobos, surgirão no meio de vós lobos cruéis, que não apacentarão o rebanho. Estava falando daqueles falsos irmãos, que eles queriam mudar tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, que deveríamos guardar os mandamentos do Pai, continuar guardando, a introduzir vários. A guarda já não é mais o sábado, mas sim o domingo, na ideia desses homens. Jesus não morreu numa quarta-feira, morreu na sexta, ressuscitou no domingo, já colocado pelos homens. Jesus, ele ressuscitou no sábado. Mateus 28, verso 1 em diante, quando as mulheres chegaram lá, ele já não estava mais, ele já havia ressuscitado, ressuscitou dentro do sábado, porque ele teria que ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então é este Jesus que nós estamos falando, um Jesus que ressuscitou no sábado, um Jesus que morreu na quarta-feira, no dia 14º,
do primeiro mês, ou seja, Nisan. E que nós somos ligados nessa comunidade de Israel. E dos dois povos ele fez um. Dos dois homens ele fez um novo homem. Né? A igreja, ela recebeu uma missão. E a missão é de testemunhar ao mundo o evangelho do reino de Deus, começando por Jerusalém. Essa missão ela começou no dia de Pentecostes. Jesus falou para os seus discípulos de permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Chegaria até os nossos dias. Então nós, com a morte dos apóstolos, o inimigo aproveitou-se para introduzir no meio dos homens incautos um processo de apostasia que redundou na aliança de parte desta com o Estado romano. Então os falsos irmãos, eles se uniram ao Estado romano. Aqueles falsos irmãos introduziram heresias, e muitos hoje ainda estão com essas heresias, guardando preceitos que esses falsos irmãos introduziram. E que nós só vamos descobrir quem são através do estudo da palavra do Eterno. A igreja, ela jamais foi destruída. Ela jamais, ela sempre permaneceu firme, segura, que as portas do Hades, inferno, sepultura, destruição, não prevaleceriam contra ela. Mateus 16, verso 18. Vamos ler? Mateus 16, verso 18. Mateus 16, verso 18. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava falando ali, e sobre aquela pedra que era ele mesmo, era Jesus, ele edificaria a igreja, e que a porta do inferno não prevaleceria contra ela. Ou seja, ela permaneceria para sempre. E que ele mesmo estaria todos os dias com essa igreja, até os confins dos tempos, dos séculos. Mateus 28, verso 20. Vamos ver o que está escrito lá, Mateus 28, verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a igreja de Deus, ela permaneceria até a consumação dos séculos. Ela voltaria a profetizar a povos, línguas e nações. Então, após aquele grande período de perseguição de 1260 anos, a partir do ano 1798, ela começou a falar novamente a povos, línguas e nações. Povos, línguas e nações. Apocalipse 10, verso 11. Apocalipse 10, verso 11. Vamos ver o que está escrito? E diz-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, línguas e nações e reis. A partir do ano 1798,
após a morte do Papa Pio VI por Napoleão Bonaparte, a igreja sai, volta novamente do deserto e começa a pregar povos, línguas e nações. Então, realmente é maravilhoso a palavra de Deus. Então nós convidamos os nossos irmãos que tiverem interesse a nos procurar para realmente conhecermos esse povo, o povo da Igreja de Deus, o povo que tem um cabeça, é um corpo indivisível. Indivisível. E só tem uma maneira de nós conhecermos este povo, é através das Escrituras Sagradas, através do conhecimento da palavra do Eterno. Aí nós passamos a conhecer um povo, uma religião que vem desde os dias antigos até os nossos dias. Um povo realmente que procura guardar os mandamentos de Deus. Então, aquele que tem vontade, o desejo de conhecer a Igreja de Deus, nos procurem. O nosso telefone está na descrição desse link, desse vídeo, e que a paz seja convosco.